Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra de título: O deserto não é o fim, é direção. Fala assim: o deserto não é o fim, é direção. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. O Tiago vai estar ajudando ali junto com o Pedro também, colocando na TV. Livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Amém? Todos acharam? Diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Você pode ler junto comigo ali na TV? Todos nós juntos? Podemos? Bem forte na fé? Não deixa ele já, vai. Muito bom, gente. Para ensaio assim, eu vi que a afinação ficou ótima. Deixa eu voltar a tocar o diapasão aqui, né? Vamos lá, você já vai. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Aleluia. Fecha teus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra que será ministrada nessa hora possa tocar no nosso coração, no nosso espírito de maneira poderosa, como é a tua palavra, viva, eficaz, penetrante. Pedimos e oramos para que os nossos ouvidos espirituais se abram de tal forma nessa hora, que nada venha tirar a nossa atenção, que nenhuma outra voz, nenhuma preocupação venha tirar a atenção da tua palavra, que possamos estar ligados, corpo, alma e espírito, naquilo que tu queres ministrar, na tua porção para nós nessa noite. Pedimos graça, pedimos a tua cooperação, a tua ajuda, Espírito Santo, para que possamos com fidelidade falar do que está no teu coração para nossas vidas, para a tua igreja, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a tua palavra venha nos libertar, nos lavar e nos transformar, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que creem digam amém. Amém. Queridos, essa palavra deserto, ele não é o fim, mas direção. Durante muitos anos eu ouvi, preguei, falei, e não estou querendo dizer com isso que não seja também dessa forma, mas que o deserto era aquele local de sofrimento, aquele local onde uma pessoa, quando está no deserto, é porque ela fez alguma coisa errada, né? E olha, fui para o deserto. Como é que você está? Cara, eu estou todo endividado, estou num deserto. Quando você ouviu isso? Né? Estou no deserto, estou brigando com um colega de trabalho, está uma briga na minha casa está um deserto. E a gente dá uma conotação a deserto como algo muito pesado, né? Como algo de dor. Se você e eu formos parar para pensar, realmente o que tem no deserto? Né? Hoje nós até temos, né, imagens e vemos por mapa, por reportagem, né? Quem já teve condições de viajar para Israel ou para qualquer outro local onde tenha deserto, vai ver que em alguns locais, principalmente em Israel, existem estradas que atravessam o deserto, né? Que tem caminhões que passam. Então você vê historiadores aí falando, né? E de repente passa um caminhão, porque hoje tem estrada. Agora, isso há mais de 2000 anos atrás, o deserto realmente não tinha nada. E quando o deserto ele é visto apenas como aquele local de um sofrimento, ou de algo que eu fiz de errado e como castigo eu fui colocado no deserto, nós deixamos de atingir uma profundidade maior. E o que eu queria compartilhar com você hoje, que o deserto ele não pode ser visto apenas como esse lugar seco, sem vida ou de sofrimento, mas um lugar de propósito. E eu queria discorrer aqui nesses minutos com você e a gente poder extrair um entendimento e uma visão um pouco diferente do deserto.
O passar pelo deserto, ele não significa um castigo por causa do pecado. Mas o nosso comportamento no deserto, ele vai ditar como será o fim dessa nossa caminhada. Quantos estão entendendo? A nossa postura, o nosso coração, ele vai determinar o tempo que nós ficaremos no deserto. E como vamos sair dele para viver o nosso propósito. E eu quero trazer uma ênfase aqui. Algumas vezes, queridos, o deserto é o propósito. Você pode até estar assim um pouco assustado, pastor, mas quem é que tem propósito no deserto? Vamos ver alguns exemplos na palavra? Primeira coisa, quem é que nos leva para o deserto? Quem? Deus. É Deus que nos leva para o deserto, irmãos. Vamos ver alguns exemplos aqui. O povo de Israel, por exemplo, nós vemos aqui, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Deus, através de Moisés e Arão, ele fala o quê? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no... Agora eu quero que você fale com mais unção. No deserto. Irmão, celebrar uma festa no deserto? Se você e eu formos para pensar, isso não tem muita lógica. Quem é que celebra a festa no deserto? Mas o povo de Israel, ele foi para o deserto. E foi Deus que falou para Moisés: Moisés, tira o meu povo do Egito, leve ele no deserto, porque lá nós vamos celebrar uma festa. E nós vamos ver aqui, o Tiaguinho vai colocar ali, mas para nós ganharmos tempo, nós vamos ver aqui, por exemplo, em Números, capítulo 9, versículo 2, diz assim: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Ou seja, Moisés estava no deserto, e ali eles celebraram a Páscoa também. E quem é que foi para o deserto, irmãos? Todo o povo de Israel. Êxodo capítulo 10, versículo 9 diz assim: respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Isso está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 9. Ou seja, irmãos, deserto não necessariamente é um local de sofrimento, mas a minha atitude no deserto vai ditar muita coisa. E Moisés celebrou a festa no deserto com o povo. Moisés, o próprio Moisés, ele viveu 40 anos no deserto, irmãos. Diz que quando Moisés tinha 40 anos, ele saiu do palácio e foi ver o seu povo. Embora ele tenha sido criado pela filha de Faraó, na cultura egípcia, ele era hebreu. E diz que quando ele completa 40 anos, ele saiu do palácio e viu dois hebreus discutindo, um egípcio violentando um hebreu. E ele vai e defende aquele hebreu e mata o egípcio. E diz a palavra que Moisés, com medo de ser descoberto, porque numa outra façanha, dois hebreus estavam discutindo, e ele chega para tentar apaziguar, e um deles vira e fala: você quer me matar como matou o egípcio? E ele teve medo e foi para o deserto. E durante 40 anos, diz a palavra, que ele ficou no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, que era um sacerdote de Midian. Então Moisés também foi para o deserto. Lá em Êxodo 3:1, você pode acompanhar isso aí. Jacó, irmãos, Jacó, ele foi para o deserto também. Ele passou um tempo no deserto. João Batista, o próprio Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto. Em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 38, eu vou destacar aqui o versículo 38, que fala sobre os heróis da fé. Diz que eram homens, Hebreus 11, 38, você pode botar aí para mim? Ali, está ali. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então nós vemos muitos personagens da Bíblia, da palavra de Deus, que andaram no deserto e viveram um tempo no deserto. Os patriarcas, os heróis da fé. E por que, irmão? Segundo ponto, por que Deus ele nos leva ao deserto? Nós vimos que é Deus que leva. Deus queria que o povo celebrasse uma festa a ele no deserto.
E eu queria que nós entendêssemos por que Deus nos leva. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Então, irmãos, eu começo a entender que o deserto, ele é um local onde Deus, ele quer ver o nosso coração. Deus, ele conhece o meu coração, Deus, ele conhece o teu coração, as nossas intenções, mas no deserto, irmãos, as nossas intenções vêm à tona. No deserto eu mostro quem eu sou. Quantos estão entendendo? Amém. Deserto, irmãos, é um lugar de provar caráter. A palavra deserto no hebraico é midbar. O livro de Números, que relata várias coisas acerca do povo de Israel, ele não é um livro, irmãos, apenas para falar de tribos, mas é a tradução do livro de Números no hebraico significa o quê? Be-midbar, que é o quê? No deserto. Esses nomes que nós vemos do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são nomes, irmãos, que foram criados, foram tradução da Septuaginta, uma das traduções do Antigo Testamento. Os nomes bíblicos do Pentateuco, eles falam sobre Deus. É muito mais profundo do que a gente imagina. O livro de Gênesis no hebraico significa Bereshit, que é início. O livro de Êxodo é Shemot. O livro de Levítico é Vaigar. O livro de Números é Ben-Mivá. O livro de Deuteronômio é Devarim. E esses nomes, eles representam uma mensagem que fala de Deus. Querido, quando Deus ele manda Moisés escrever o Pentateuco, ele estava querendo se revelar como Deus Todo-Poderoso. Não é apenas uma história. Ele estava querendo ver o coração do povo, então ele leva o povo para o deserto. Porque o deserto, irmãos, é um lugar que prova a nossa identidade. Repita comigo: deserto é um lugar que prova a minha identidade. Mateus capítulo 4 é um texto bem conhecido nosso. Do versículo 4 ao 11, que relata sobre a tentação de Jesus. Nós não vamos ler todo para ganharmos tempo. Nós vemos aqui, vou ler o versículo 4, fala: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a primeira resposta que Jesus deu a Satanás quando ele foi levado. Jesus, ele sai, ele é batizado e é levado por quem? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E às vezes a gente pensa que a primeira tentação de Jesus que o diabo fez foi para que ele fizesse que as pedras se transformassem em pães, mas não foi. Volta um pouquinho para mim, versículo 1 ali, não, o 3 mesmo, o 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que Satanás quis atacar em Jesus foi a sua identidade. Você realmente é filho de Deus? Por que você está aqui no deserto? Irmãos, o deserto é um lugar que prova a nossa identidade. Antes de Jesus começar o seu ministério público, lá em Mateus 4,17, que diz que a primeira menção que Jesus fez ao iniciar o seu ministério público é: arrepender-se, porque é chegado o reino dos céus. Antes dele proclamar isso, ele teve que passar no deserto e ele teve que provar a sua identidade. Aleluia. Se Jesus naquela hora ele não soubesse que ele era, quem ele era, quem o havia enviado, ele ia falar: por que ele responde para Satanás? Nem só de pão viverá o homem. Porque ele está falando: eu não preciso fazer milagres, Satanás, para te agradar. Eu não preciso fazer milagres para provar quem eu sou, porque eu sou. Está dando para entender, irmãos? Então deserto é um lugar que prova a nossa identidade. Um segundo ponto: o deserto, ele nos dá uma aprovação legal do nosso chamado e do nosso propósito. Irmãos, é no deserto que eu e você temos uma aprovação legal do nosso propósito.
Quando Jesus, antes dele anunciar iniciar o seu ministério, ele teve que ser confrontado por Satanás. Porque Satanás era o príncipe deste mundo. Dentro das tentações, ele vira e fala para Jesus: olha, todos esses reinos eu vou te dar se você me adorar. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar. E Jesus, ele foi provado ali. Ele teve uma aprovação legal no deserto. Vamos avançar mais um pouco. Terceiro ponto. Deserto nos ensina a termos domínio e a conquistar. Isso é muito sério, irmãos. O deserto, ele é um local onde a pessoa é provada a tal ponto, porque se você não tem água, se você não tem comida, se você tem só, durante o dia, um calor de 60 graus, à noite a temperatura cai a menos de 0, você está ali numa fragilidade. Mas lembra que eu falei no início, que não é simplesmente uma questão de sofrimento, mas é uma questão de como eu passo pelo deserto. Então, irmãos, o deserto ele nos ensina a ter domínio e a conquistar. Salmo 78, me ajuda aí, Tiagão. Salmo 78, versículo 17 e 19. Salmo 78, 17. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram aonde? No deserto. Contra o Altíssimo. Pode passar? Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Mais um. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Irmãos, o deserto ele nos ensina a termos domínio. Muitas pessoas perderam as suas bênçãos porque foram rebeldes no deserto. A palavra de Deus fala, irmãos, que toda uma geração não entrou em Canaã por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Irmãos, o povo sai do Egito, entra no deserto, e no meio do deserto Deus começa a operar milagres. O desejo de Deus ao levar o povo do deserto não foi que eles ficassem rodando durante 40 anos, andando em círculos. O desejo do Senhor em levar o povo para o deserto foi para que eles celebrassem uma festa a Ele. Irmãos, se você está no deserto, Deus tem te chamado a celebrar uma festa a Ele. Deus está te chamando a aprender a conquistar e dominar no deserto. Irmãos, o que fez o povo de Israel rodar 40 anos foi a desobediência, foi a rebeldia, foi o orgulho. Pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? O salmista Davi fala: preparas perante mim, perante os meus jantares, uma mesa. Deus, Ele prepara, irmão, mesa no deserto. Querido, muda hoje a tua mentalidade. Se você está passando lutas, deserto, saiba que Deus, Ele prepara uma mesa para você diante dos teus inimigos. Eu creio, Senhor. Ele te unge, Ele faz milagres. Aleluia. Querido, o povo sai do Egito, entra no deserto antes de chegar a Canaã. O Egito representa o mundo. Quantos aqui já saíram do mundo? Do sistema desse mundo? Então, irmão, você está no deserto. Porque quem sai do Egito entra no deserto. Agora, o deserto não é sofrimento. A minha atitude que vai dizer quanto tempo eu vou ser trabalhado nesse processo. O primeiro aspecto que eu quero que você entenda, irmãos: o deserto ele vai te treinar. O deserto ele vai te preparar. O deserto ele vai te habilitar. Moisés, ele passa 40 anos no deserto, fugindo. Depois ele tem uma visão de uma sarça que ardia e não se consumia. Deus chamando ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Porque aqui Moisés foi criado dentro de uma cultura egípcia. E para os egípcios, quando eles chegavam diante de uma divindade, Alan, eles tinham que tirar as suas sandálias. E Deus, quando se apresenta a Moisés, ele fala: tira a tua sandália, porque o lugar que você está é terra santa. Irmão, Moisés estava no deserto. Como é que Deus fala que é terra santa? Porque Deus estava ali naquele lugar. Amém. Aleluia.
O teu deserto, irmãos, o que vai determinar se é um lugar de bênção ou um lugar de derrota, é o teu e o meu coração. Porque Deus está no deserto esperando uma festa para Ele. Aleluia. Está dando para você entender, irmão? E Moisés, ele, determinada ocasião, ele está com o povo no deserto e eles chegaram a Meribá. E o povo pedindo água, E na primeira passagem, nesse primeiro momento, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, pega a tua vara e você vai ferir a rocha. E a rocha vai dar água. Moisés vai lá e fere a rocha. E jorra água. Numa segunda feita, Moisés está com o povo e o povo continua murmurando: eu quero água, não tem água. Moisés, ele fica irado. E Deus fala para ele: você vai até lá e você vai falar a rocha. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Moisés, você vai falar a rocha agora. Não mais bater, você vai falar. O que Moisés faz? Ele vira para o povo e fala: seus rebeldes, ele e Arão, vocês acham que Deus não pode trazer água para vocês? E diz a palavra que ele pega o seu cajado e fere a rocha. A rocha jorra água. Só que Deus fala para Moisés o quê? Você vai ver a terra, Moisés, mas você não vai entrar na terra de Canaã. Moisés, naquele momento, irmãos, ele não teve domínio. Como ele não teve domínio, ele não pôde conquistar a terra. Irmãos, deserto é lugar de nos ensinar domínio. Tudo aquilo que você não domina, você vai ser dominado. E você não conquista a terra. Eu estou falando de Moisés, querido. Uma ocasião eu estava pregando aqui e eu falei alguma coisa acerca de Moisés também. Aí no dia seguinte, na postagem nossa que estava no Face, tinha um comentário de uma pessoa. Falei, pelo menos uma pessoa está vendo a mensagem. E o comentário era: você está falando de Moisés, você não tem noção de quem foi Moisés, isso e aquilo. E eu não sou de polêmica, eu respondi a pessoa com toda a educação. E expliquei: irmãos, eu estou falando do amigo de Deus. Sabe quem era Moisés? Amigo de Deus. Sabe quem era Moisés? Era aquele que a todos os profetas Deus falava em sonhos e visões. Com Moisés era face a face. É desse Moisés que eu estou falando. Olha o peso que vem sobre nós, irmãos. Se o camarada que era amigo de Deus, se o camarada que falava com Deus face a face, por ele não ter representado a Deus da forma correta, ele não entrou na terra, ele não conquistou. Irmão, o deserto trabalha o nosso domínio. O que tem dominado você? O que tem te dominado? É ira? É orgulho? É vaidade? Se você estiver em Deus, Deus ele vai te ensinar a dominar isso. E você vai conquistar a terra. Amém. Porque o deserto é um lugar para termos domínio. Um outro personagem que eu quero citar aqui, o deserto ele nos leva também, irmãos, além de conquista e domínio, ele nos leva para uma outra dimensão. A palavra de Deus fala que Jacó, Gênesis 28, do 11 ao 12, diz que Jacó ele chega até um local, já era noite, ele pega uma pedra, faz aquela pedra de travesseiro e diz que ele deita ali, dorme e ele sonha. E ele vê o quê? Os céus abertos e uma escada, onde anjos subiam e desciam sobre ela. Deserto é lugar de portais abertos. Irmão, eu estou te mostrando aqui na palavra que muda a tua linguagem, muda a tua atitude do coração, e você vai ver que o que você está passando pode ser apenas um treinamento para que você entre numa próxima dimensão. Jacó viu anjos subindo e descendo através de uma escada. Moisés viu uma sarça, Deus falando no meio daquela sarça ardente. Quantos estão entendendo, querido? Esse deserto que você possa estar passando, Deus está te trabalhando em você para te levar para uma próxima dimensão. Irmãos, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de Moisés, eu estou falando de Jacó, de patriarcas. E eu quero falar uma coisa para você, irmãos: Deus não vai te cobrar, Deus não vai me cobrar. Quando eu chegar diante dele e falar assim: Marcão, por que você não foi igual a Moisés? Por que você não foi igual a Abraão? Irmãos, Deus não vai te cobrar, minha irmã, por que você não foi igual a Débora? Irmãos, Deus não vai me cobrar eu ter sido igual ou não a Abraão. O que Ele vai me cobrar é: Marcão,
Por que você não revelou o meu caráter na terra? Como estou entendendo? Porque lá no deserto, Marcão, eu te treinei, eu te habilitei, eu estava te levando para uma próxima dimensão. Irmãos, Moisés não entrou na terra porque ele parou de ouvir Deus. Deus falou, fere, ele feriu. Na segunda vez fala para a rocha, e ele bateu de novo. Querido, aquilo que Deus te falou há 20, 30 anos atrás, talvez tenha sido para aquela época. Hoje, Deus está falando algo novo para você. Glória a Deus. Deus está trazendo algo novo para a tua vida. Por mais que seja dura a luta, por mais que seja dura a caminhada, creia que Deus está te preparando para um outro nível. Aleluia. Ele está forjando o teu caráter, o meu caráter, no deserto. Deus, ele não vai me cobrar que eu tenha fé que Abraão teve, mas ele vai cobrar o meu caráter, a minha identidade. Jesus foi testado na sua identidade no deserto. Quantos podem dar uma glória a Deus? Glória a Deus. O deserto, irmãos, ele é uma decisão para o propósito. Fala comigo, o deserto é uma decisão para o meu propósito. Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3. Versículo 1 e 2. Eu quero falar de João Batista. Quantos aqui já ouviram falar de João Batista? Quem é que batizou Jesus? Olha bem, irmãos. Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Utireia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo, versículo 2, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, rapidamente aqui um resumo de quem era João. João era filho de Zacarias. Zacarias era um sumo sacerdote. Automaticamente, irmãos, João, ele teria todas as condições de ser o sucessor do seu pai, de ser um sacerdote, de viver nos templos, de usar estolas sacerdotais, de apresentar sacrifício. Ele teria todas as honras de um sacerdote. Ele viveria nos templos, viveria em Jerusalém. O seu ministério seria valorizado. Mas diz a palavra de Deus que quando João Batista inicia o seu ministério, a palavra de Deus veio a ele aonde? No deserto. Foi Deus que levou Zacarias para o deserto? Tem alguma passagem, alguma palavra aí? Deus pegou Zacarias como fez com Jesus e levou para o deserto? Não. Zacarias decidiu ir para o deserto. O ministério de Zacarias, irmãos, ele aconteceu no deserto. Como vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? A palavra do Senhor veio para ele no deserto. Ele abriu mão de tudo para cumprir o chamado que Deus tinha para ele, aonde? No deserto. E interessante, queridos, Zacarias podia estar no templo em Jerusalém, mas a igreja dele era no deserto. E diz a palavra que as pessoas saíam das cidades e iam ouvir João Batista no deserto. E a mensagem que ele pregava era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependam. O que ele falava para os fariseus era raças de víboras. Ele falava para os soldados: contente com o seu soldo. Ele falava: se você tem 2 peças de roupa, divide com quem não tem. Essa era a mensagem dele. Irmão, Zacarias, João Batista, ele não estava preocupado em a cada domingo ele tem uma palavra poderosa, diferente para atrair pessoas, porque ele decidiu abrir mão de um chamado sacerdotal para cumprir a palavra de Deus no deserto.
pastor local, palavras eloquentes, palavras poderosas, palavras que venham fazer com que você te anime. Domingo que vem eu quero de novo, que eu preciso ouvir o pastor Marcão. Irmão, talvez você não vá querer me ouvir. O que eu quero fazer com você é o que João Batista fez com Jesus. Ele apontou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu quero dizer para você, irmãos, que eu não quero trazer palavras mirabolantes, mas eu quero te apresentar um Deus que está te preparando, que está te treinando, que está te habilitando para que você viva o teu propósito, seja onde for, no palácio, ou na sarjeta, ou no campo, ou no deserto. Eu quero que você saia daqui nessa noite, irmãos. Esse é o desejo do meu coração, dizendo: eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei que Ele me escolheu antes da fundação do mundo, para eu ser santo e irrepreensível perante Ele, em amor. Eu sei que Ele me chamou para que eu fosse uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva dEle, para anunciar as obras que Ele fez, para proclamar as suas virtudes. Irmão, João Batista não tinha, você pode ler toda a história de João Batista, ele não tinha outra mensagem a não ser: arrependam-se. E diz que as multidões iam até ele no deserto. Então, querido, eu começo a entender que o que faz as pessoas chegarem-se a Deus não são palavras mirabolantes, mas o quanto eu estou disposto a abrir mão do meu nome, das minhas vontades, para que Jesus seja conhecido nessa terra. Porque, querido, quando eu exalo a presença de Deus, quando eu falo e vivo a presença de Deus, essa presença atrai as pessoas. Como estão entendendo? Eu tenho certeza que você não veio aqui por causa dos meus olhos azuis marinhos. Nem cabelo mais quase eu tenho. O que te traz aqui, irmãos, é uma presença poderosa que está nesse lugar. É uma presença que talvez você não sinta arrepio, mas você sabe que alguma coisa aqui dentro está mexendo com você. Amém. E não é uma mensagem de um pregador, querido, mas é a presença do Espírito Santo. João Batista abriu mão de tudo. A palavra veio a ele no deserto. Por isso que eu entendo que deserto não é o fim. Deserto é direção, irmãos. Essa luta que você está passando, entenda o que vai definir como vai ser a tua vida diante de tudo isso que você está passando. É a disposição do teu coração, é o que sai da tua boca. Querido, a dor às vezes é muito grande. Você está falando com um homem aqui que sofreu também. Eu sei que você tem sofrimentos na tua vida, mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Em nenhum momento da dor, o meu Deus, o meu Abba me abandonou. Nem nos momentos, irmãos, que eu estava ali com aquele pastel de vento, aquele suco de laranja, que a laranja passou longe. Nem no momento que eu me ajoelhava naquele chão úmido, sujo, sem um tostão para comprar até o alimento. E eu falava: Deus, eu estou aqui nesse chão sujo, úmido, com aquele cogumelo me olhando, mas eu creio que a tua palavra diz que a minha história é outra. E esse deserto ele vai passar se eu cumprir o teu propósito nele. Como estão entendendo? E o último ponto que eu queria ver com você, querido. O deserto ele nos ensina a depender do Senhor. O deserto ele abate o nosso orgulho e as nossas vaidades. João, aí mesmo, no Evangelho de João, ainda falando sobre João Batista, capítulo 1, versículos 19 e 20. João, volta um pouquinho, capítulo... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Perdão, vamos para João, né? Falei, eu estava em Lucas, vamos até João. João, capítulo 1, versículo 19. Vamos achar, amém? Diz assim: este foi o testemunho de João
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Irmãos, eu queria chamar a tua atenção para isso. Isso é muito sério. A igreja hoje, eu não quero generalizar, mas a igreja hoje tem buscado super-heróis. Eu acho que isso é uma sanha da humanidade. Eu preciso ter um super-homem. Eu preciso ter um Batman. Eu não sou Batman. Eu preciso ter um Hulk na minha vida. Eu preciso ter um herói. E a igreja começa a olhar para os seus pastores e falar assim: o pastor tem que ser meu herói. Aí quando o pastor erra, ele acaba às vezes com ele e com muitas pessoas. Porque a função do pastor, irmãos, é falar para as ovelhas: eu não sou o Cristo. Você pode estar falando assim: Marcão, mas isso é absurdo que você está falando. Alguém aqui alguma vez já perguntaram para você se você era Cristo? Não, né? Whitefield, um escritor, Samuel Whitefield, ele tem um livro chamado assim: Você vai para o deserto? Eu comecei a ler, estou começando a ler esse livro, e a visão desse irmão, ele fala que ele fez a pergunta a um grupo de pastores, e ele perguntou isso: alguém já perguntou para você se você era o Cristo? Pastor, não, absurdo isso, perguntar se eu sou o Cristo. Mas ele mudou a pergunta e falou assim: alguém já perguntou para você assim: você pode me ajudar nessa situação, na minha casa, na minha família? Os pastores: sim. E ele diz o seguinte, irmãos: é nessa hora que nós temos que, muitas vezes, virar para as pessoas e falar assim: eu não sou o Cristo. Essa situação que você está vivendo, não sou eu que posso resolver. Sabe por que tem megas igrejas, às vezes muito cheias, irmãos? Que as pessoas colocam homens como seu Deus, como seus ídolos, e acham que eles vão resolver os problemas. O que João estava falando aqui, irmãos, é o seguinte: ele pregava, ele batizava, ele fazia muitas coisas, ele levava pessoas ao arrependimento, mas João nunca fez um milagre. Você não vai ver nenhum relato na Bíblia João levantando um coxo. Você não vai ver ele curando o cego. Mas as pessoas ouviam a sua palavra e perguntaram para ele. E não foi qualquer pessoa, foram fariseus, foram homens religiosos da época: você é o Cristo? Ele falou assim: eu não sou. Irmão, muitas vezes nós queremos tomar o lugar de Jesus na sua glória. Eu quero trazer a glória para mim. Eu preciso pregar uma coisa aqui que faça você, na semana que vem, você ficar assim: não, eu tenho que ir lá porque o pastor prometeu que semana que vem o meu milagre vai chegar. Irmãos, isso não vai acontecer. O que você e eu precisamos saber, irmãos, é que eu, como um líder, como um pastor, você como um homem, mulher de Deus, você precisa apontar às pessoas quem é o Cristo. Aleluia. Você precisa apontar para as pessoas e falar assim: eu posso orar por você sim, eu posso te ajudar, mas vai chegar um momento que você vai precisar conhecer o Cristo revelado. Aleluia. Porque senão você não vai continuar caminhando. Irmãos, entenda isso, parece até uma coisa doida, mas se eu não conduzir as pessoas a conhecerem o Cristo revelado, o Deus Todo-Poderoso, eu vou ter seguidores, irmãos, mas não vou ter homens e mulheres apaixonados por Jesus. E o que João estava falando aqui é o seguinte: eu não quero ser conhecido com a placa da minha igreja, eu não quero ter o meu ministério conhecido. E sabe o que é mais interessante? Olha o que fala o versículo 29 de João capítulo 1. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já era antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. O que João estava falando? Não sou eu que sou o cara. Não sou eu. Irmão, não sou eu. Querido, se você não tiver uma experiência com Jesus, eu posso pregar aqui a palavra mais poderosa do mundo. Isso não vai transformar a tua vida. O que transforma a vida do homem e da mulher é a presença de Deus nele. É ele ter um encontro
passa. Está dando para entender, irmãos? O teu desânimo, a tua tristeza, nenhum homem nessa terra pode tirar. Somente o Deus vivo, verdadeiro, o Espírito da verdade. E eu não posso ser um mentiroso. Eu não tenho poder para resolver o teu problema, a tua frustração, a tua tristeza. Mas eu conheço o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que transforma o coração do homem, que tira o homem do pecado. Eu conheço o Espírito Santo que penetra na mais profunda dor e cura e sara e toca. Era isso que João Batista estava falando, irmãos, no deserto. Eu não sou o Cristo, é isso que ele estava falando. Aleluia. E diz a palavra, irmãos, no versículo 35 de João capítulo 1: no dia seguinte, estava João outra vez em companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo a dizer isso, seguiram a Jesus. Olha que coisa poderosa, irmão. João estava ali com os discípulos dele. João estava lá no deserto com a igreja dele, né? Estava ali batizando, levando uma palavra de só paulada, mas o povo estava indo. O povo gostava de levar palavra e estava ali. Mas quando ele vê o Cordeiro, ele vira para os seus discípulos e fala assim: é a ele que vocês têm que seguir, não é a mim. Irmãos, como pastores, eu não posso prender você a mim. Eu tenho que te indicar o Cristo, porque é ele que tira o pecado, é ele que restaura vidas. Glória a Deus. Está dando para entender, queridos? Glória a Deus. Ele não ficou prendendo os 2 discípulos com ele, aquele lá é o Cordeiro de Deus, mas você faz parte da minha igreja. Se você sair daqui, eu vou ficar com a membresia pouca. De repente, um era baterista, o outro era contrabaixista, não. Aí João Batista, não vai não, cara, eu vou ficar sem um baixista e sem um contrabaixista aqui, não tem como. Irmãos, ele olhou para Jesus, para os discípulos e fala: é ele que você tem que seguir. O deserto, cara, meu irmão, minha irmã, o deserto ele quebra com o meu orgulho e com as minhas vaidades. Aleluia. O deserto me faz entender que eu tenho que apontar as pessoas para Cristo e não para mim. Tem coisa, irmão, que eu vou orar com você, eu vou chorar com você, eu vou jejuar com você, mas tem coisas que eu não vou conseguir alcançar, e eu vou precisar te apontar o Cristo. Não, ele vai fazer isso. Para a semana que vem você está aqui, irmãos. Você vai estar aqui não simplesmente porque você gosta do pastor Marcão, pastora Paulinha, dos irmãos da comunhão. Isso faz parte. O que vai te trazer de volta é você entender que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que você está seguindo. Glória a Deus. Sabe porque muitos hoje não estão conseguindo caminhar porque estão frustrados. A igreja que eu estou é muito estranha, o pessoal é estranho, o pastor é esquisito, fica gritando. Irmãos, quando você entender que é o Cordeiro e o mais poderoso, para nós finalizarmos, quando as pessoas perguntam se João era o Cristo, ele fala que não. Ele fala: eu não sou, eu sou a voz do que clama, eu vim batizar, eu não sou digno de desatar os sapatos dele, eu não sou digno. Então quem é você? Por que você batiza? Porque eu sou a voz do que clama. João passa 30 anos no deserto aproximadamente, queridos. 30 anos pregando o arrependimento. Ele não fazia campanha de prosperidade, ele não fazia campanha de curas milagrosas, ele pregava arrependimento, e isso transformava a vida das pessoas. Um homem que recebeu a palavra de Deus no deserto, um homem que viu uma dimensão espiritual, querido, que os outros não viram, tão sério que o próprio Jesus... Quantos aqui creem nas palavras de Jesus? Amém. Irmão, aquilo que Jesus fala a gente tem que cumprir, sim ou não? Amém. Jesus vira para certos homens e fala assim: dos nascidos de mulher,
nenhum deles se compara a João Batista. Isso é muito forte, irmão. A gente precisa entender um pouco mais. A gente precisa olhar para a nossa vida e comparar um pouco com a vida de João Batista, no sentido de que ele não foi pecado que o levou para o deserto. A palavra não diz que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Ele tomou uma decisão. Ele abriu mão do seu chamado no templo, da sua herança sacerdotal, para servir no deserto. Se você quer caminhar com Cristo, você tem que abrir mão. Você não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois deuses. Você só precisa ter Jesus. E quando Jesus se manifesta e João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vira para os discípulos: aquele é o Cordeiro de Deus, e os discípulos seguem. Quando Jesus se manifesta, o ministério de João termina. Quando eu manifesto Cristo, irmãos, as minhas vaidades, o meu orgulho, a minha altivez termina. E o Cristo aparece. Você pode dar uma glória a Deus, irmão. Você pode levantar as tuas mãos e glorificar ao Senhor. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que perdoou nossos pecados. Você pode levantar uma palavra de adoração a Ele nessa hora. Não foi o homem que morreu por você, querido. Você é uma pedra preciosa para Jesus, porque Ele derramou sangue inocente. E o Senhor está te chamando nessa noite. Ele está falando: se você está no deserto, adore-me, faça uma festa para mim aí. Ainda que a luta seja grande, faça uma festa, porque eu estou te preparando.